Música e Brincar na Educação Infantil. Esse é o nome de um projeto desenvolvido numa escola em São Paulo para integrar crianças filhas de imigrantes de diversos países. Esse projeto usa música e brincadeiras e ainda ajuda no acolhimento. Quem veio falar sobre a importância de projetos como esse é o cientista social Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Tudo jóia. Bom, é uma troca e que é importante não só para as crianças que vêm de fora, como um super aprendizado para as crianças do Brasil, né? Assim, vale para os dois lados, né? Até porque quando a gente fala de cultura, quando a gente pensa em cultura, é justamente tentar cultivar os costumes de um povo, de uma nação, enfim, de alguém que tem alguma coisa para oferecer para as outras pessoas. Ainda mais agora na atualidade, que as culturas estão cada vez mais miscigenadas ou misturadas, é importante tentar juntar esses tipos de culturas diferentes, né? A única coisa que nos preocupa é como que fica essa relação entre crianças aqui do Brasil com os que vieram de outros países, porque o mundo está passando por uma crise global de imigração, uma crise global de onde que as pessoas possam ou conseguem passar a viver, né? Então, a única preocupação é essa, mas também é válido porque o Brasil é um país que não costuma ter esse tipo de conflito e não costumava receber imigrantes de outros países, e eu acho bem bacana esse tipo de projeto. A gente fala muito sobre mundo globalizado, mas a gente percebe que ainda existem muitas barreiras, né? É claro que não dá para falar, vamos todo mundo morar num país de primeiro mundo, porque senão não seria viável, ele não seria mais um país de primeiro mundo. Mas, dadas as devidas proporções, essa distribuição, você acredita que existe uma forma de se melhorar isso? Porque a gente sabe também da dificuldade de quem vive em lugares como Venezuela, por exemplo. Assim, é interessante a gente notar em relação até a própria sociologia, vários e vários autores escrevendo sobre o assunto, Giddens, o Bauman, que virou um clássico aí, várias disciplinas estão utilizando o Bauman, que é um sociólogo polonês. Falamos do Eduardo Said, o Stuart Hall, enfim, tem uma corrente de sociólogos que trabalham muito com esse fenômeno da modernidade, ou da pós-modernidade, ou da modernidade tardia, dependendo, cada autor colocando o seu nome. E aí é importante a gente lembrar desse tema, eu gosto muito de falar disso aqui nas aulas, inclusive da Unicesumar, porque é uma sociologia do tempo presente, é aquilo que a gente está passando no nosso dia a dia, aquilo que os alunos estão vivenciando, e é justamente um período de transição, né? Toda vez que a gente passa por uma crise ou por uma mudança muito grande em relação à globalização, que é essa crise ou esse espaço de mudança do momento, nós passamos por essa transição e essa transição não sabe muito ainda como que a gente vai lidar com esse tipo de situação. O Brasil está recebendo, já recebeu haitianos, tem recebido vários e vários venezuelanos aqui. E aí, quando a gente pensa nessa questão de barreira ou de qual que é o nosso lugar no mundo, nosso espaço no mundo, onde a gente vive, como que a gente se relaciona com esses lugares, quem veio para cá não queria ter deixado o seu país de origem. Exatamente. É óbvio isso. Por mais que seja um país de terceiro mundo, que a situação não esteja tão boa assim, economicamente, socialmente falando, ninguém quer sair do seu lugar. As pessoas gostam de morar no seu lugar. Existe um pertencimento. Existe essa sensação de pertencimento. Até esses dias eu estava vendo um documentário sobre Chernobyl, falando justamente isso, entrevistando algumas pessoas lá, depois de 30 e poucos anos do acidente nuclear, as pessoas dizendo o seguinte: olha, eu voltei a morar aqui, mesmo com o medo da radiação, porque eu gosto daqui, esse é o meu lugar, eu nasci, eu cresci, eu vivi aqui, e é aqui que eu gosto de conviver. E aí o Brasil agora está recebendo, aqui na região, várias e várias pessoas de outros países passaram a conviver, principalmente Maringá, enfim, outras cidades próximas aqui. E a pergunta que eu faço é justamente essa, né? Até que ponto que a gente está preparado para receber essas populações de outros países? E como que a gente vai conseguir fazer com que elas se tornem cada vez mais brasileiras ou que elas tentem se adaptar aqui no meio que nós vivemos? Porém, por outro lado, também é preciso pensar na questão da infraestrutura. Ainda bem que no Brasil a gente não teve tanto problema, assim, tirando a fronteira Roraima-Venezuela, mas a gente não teve tantos problemas assim, porque essas populações foram diluídas em outras cidades, de tentar assim, olha, eu estou aqui, sou estabelecido, e você que é o outsider, que veio de outro lugar, não faz parte do meu convívio, você não é meu. A gente tende a colocar uma barreira para o outro, para o estranho, para o diferente. Então, a preocupação maior é essa, mas talvez a partir da música e da cultura isso consiga sair de uma maneira um pouco mais leve. Dá para a gente pensar que nessa situação seria, não sei se é uma utopia, dizer que todo mundo pode sair ganhando? Por exemplo, se eu tenho um profissional que era da área do direito, vamos colocar na Venezuela, e vem para o Brasil. De repente, ele aprender um pouco das leis aqui e ensinar como são as leis lá fora também, e disso a gente tirar uma coisa muito melhor?
Assim, Elaine, o Brasil é uma mistura cultural. O Brasil é fruto de uma mistura cultural muito grande. Portugueses, índios, espanhóis, africanos, depois os próprios brasileiros, depois na segunda onda de imigração italiano, espanhol, japonês, enfim, o Brasil é uma mistura de várias culturas. E o Brasil, muitos dizem que não dá certo porque ele não teve um projeto original, genuíno. Outros dizem, não, a riqueza do Brasil é justamente isso. Tentou-se até criar uma narrativa de que a cultura brasileira é boa por conta dessas miscigenações. Eu sempre sou favorável à mistura de culturas, porque a gente acaba aprendendo muito com o outro, desde que a gente consiga tolerar e saber quais são os limites do outro. Talvez essa seja a dificuldade na atualidade, a gente conseguir olhar, enxergar o limite do outro e dizer o seguinte, olha, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu preciso passar a respeitá-lo, tal cultura eu posso absorver, mas tal aspecto cultural dele eu não vou conseguir absorver, porque é uma coisa limite para mim. Então, acho que a tolerância é que vai permear um pouquinho essas relações entre cultura. Agora, falando em sociedade, é importante também que as pessoas estejam abertas, né? Porque, claro, existe limite para tudo, isso é indiscutível. Mas, às vezes, tomar cuidado com preconceito ou, veio aqui roubar o meu trabalho. Quer dizer, isso não pode existir, né? O trabalho é de quem tiver melhor qualificação. Certamente, Elaine. Isso a gente enxerga muito em outros países do mundo e a gente precisa também passar a enxergar no Brasil de que aqui o trabalho é nosso, né? O trabalho é feito a partir daquele que consegue ter um bom resultado, né? Uma boa qualificação, e o brasileiro está sofrendo. Hoje, principalmente com crise de desemprego e pessoas passando mais fome ainda, a gente não consegue enxergar possibilidade de qualificação do brasileiro para ele conseguir trabalhar aqui e até mesmo exportar a mão de obra qualificada no Brasil. Claro que tem algumas exceções, ou boa parte de exceção no país, mas a educação, a gente já falou isso aqui várias vezes, é a base de tudo, e é isso que você vai fazer com que você tenha um diferencial perante os demais. E aprender com os outros e trocar experiências com os outros, principalmente profissionalmente falando, eu acho muito válido. A gente tentar observar essas outras experiências, olhar o que dá certo, o que dá de errado em outras localidades e até mesmo comparar. É claro que a nossa realidade nacional é muito diferente, muito peculiar, muito distinta, mas vale a pena sim fazer esse exercício. Até porque quem vem de fora e for trabalhar com uma carteira assinada, alguma coisa, vai estar contribuindo também com o país, com o pagamento de impostos, ou até nas compras, qualquer compra que fizer vai estar contribuindo com o pagamento de imposto, né? Ajuda sim, ajuda bastante. E tem que ver muito também a questão da política do que o país quer daqui para frente. Será que a gente vai trazer mais gente? Será que a gente vai passar a importar mão de obra? Será que a gente vai receber mais gente de fora? Como que isso vai se dar daqui adiante, né? Como que isso aconteceu até hoje no Brasil, que é um país que tradicionalmente exporta mão de obra e não recebe, e agora nessa via contrária, como que a gente vai conseguir adequar essas pessoas, e principalmente com um outro tema importante, quando a gente fala de mistura de culturas, de educação e também de profissão, que é o surgimento de novas profissões. Novas profissões estão surgindo, outras estão deixando de acontecer, e aí tentar articular tudo isso num país só é muito complicado, é uma tarefa que só a sociedade talvez consiga mesmo acabar regulando, entre aspas. A gente sabe que Maringá é uma cidade que acolhe muito, a própria Unicesumar acolhe os imigrantes, dá curso de língua portuguesa, de corte e costura, de várias áreas. Mas você acredita que no geral, o Brasil tem essa visão, os brasileiros têm essa visão, ou ainda falta muito para se pensar em fazer um bem coletivo, assim? Acho que falta bastante ainda, viu, Elaine? Sendo meio pessimista e crítico, que não faz muito parte do meu gênero ser meio pessimista, mas nesse caso eu sou um pouco sim, porque ainda falta para o brasileiro tentar se conformar ou se reconhecer enquanto brasileiro. É muito comum a gente chegar em qualquer lugar, eu sempre comento isso, falar assim, você nasceu aqui no Brasil? Não, minha família é italiana. Sou descendente de português, sou descendente de espanhol. Ninguém quer invocar suas raízes brasileiras. Sou brasileiro. Ninguém quer falar, não, eu sou brasileiro mesmo. Não, mas como assim? Não, eu sou brasileiro, tá, mas qual que é a sua origem? Não interessa mais. A gente já passou por esses períodos migratórios no Brasil, já temos uma sociedade mais consolidada, e isso passa muito pelo aspecto do brasileiro se reconhecer enquanto brasileiro. Falar, eu sou brasileiro mesmo, vou tentar melhorar a minha imagem enquanto brasileiro, se ela estiver ruim, eu vou tentar manter se ela estiver muito boa, mas principalmente tentar me aceitar enquanto brasileiro e tentar incluir essas pessoas do Brasil, gente que veio de fora, e não só aprender, mas também enxergar que elas podem oferecer muita coisa boa para a gente aqui, como você até mesmo acabou de citar, impostos, enfim, várias outras questões, mas é importante, em primeiro lugar, para mim, é pensar que
admitir que eu sou brasileiro. Aí daí para frente eu consigo romper um pouco essas barreiras. E talvez até uma forma de quebrar isso seria pensar assim, se estão vindo de outro país para cá é porque lá é muito pior, então aqui é legal. Ah, sim, exatamente. A gente tem um pouco dessa síndrome de que o Brasil não presta, eu vou embora daqui, vira-lata, né? vou sumir do Brasil, vou partir daqui para outro lugar, aqui não que é bom, esse país não tem futuro. Mas esse discurso precisa um pouco acabar, né? É engraçado que todo mundo que fala isso é o que mais se conforma está aqui, né? É aquele que não vai embora, aquele que continua aqui. Porque, de fato, ele não tem outra opção, né? Seja por falta de qualificação, seja porque ele vai acabar empatando dinheiro morando em outro lugar. Então, ele acaba ficando aqui porque... Por falta de atitude, às vezes. Por falta de atitude e também porque ele se reconhece muito em questão ao seu lugar, né? Ele passa 3 meses fora do Brasil e já quer voltar. Porque a comida do Brasil é boa, porque isso, aquilo. Então, quer dizer, essa sensação de pertencimento que é cultural, não é uma coisa que foi formada lá na barriga da mãe, é cultural, foi adquirida ao longo dos anos e a gente enxerga isso aqui como meu espaço, meu lugar. E começando a fazer projetos como esses com crianças pequenas, talvez as próximas gerações estejam melhores preparadas, né, para esse recebimento, esse acolhimento e esse aprendizado também, né? Ah, sim. A gente tem que acreditar que a educação é o motor que vai mudar o país e o mundo. Aqui na Unicesumar as pessoas já acreditam nisso. O professor Wilson já acredita de certa forma e vem investindo nisso há alguns anos já, de que a educação pode mudar. Mas é importante também enxergar que ela precisa mudar a partir da base, né? E também tentar colocar esses convívios diferenciados com as crianças, né? Às vezes a gente demora, fica com um pouco de receio, estranha, coloca uma placa aqui, não, empurra com a mão, mas isso faz muito parte do processo de ensino-aprendizagem, não só na escola, mas dos pais também em casa, para poder explicar isso para os filhos. Isso melhore, né? Que isso melhore. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente.